Olá, meu nome é Alexandre Cordeiro Teixeira e esse é o meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação de Neuropsicologia Clínica da Faculdade Descomplica. É com grande prazer que eu estou aqui para discutir um tema que eu acredito ser fundamental no campo da psicologia, que seria qual é a diferença entre um laudo psicológico e um relatório psicológico. É, esses documentos eles desempenham papéis bem distintos e muitas vezes acabam sendo bem confundidos tanto pelos pacientes quanto por quem faz a demanda, até mesmo por alguns psicólogos. Então, vamos entender um pouquinho, né, quais são essas diferenças. Antes de tudo, a gente precisa saber que ambos são avaliações psicológicas. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, tá, o que seriam essas avaliações, né? Então, avaliações psicológicas se referem a procedimentos e instrumentos que nós utilizamos para entender e mensurar os aspectos que são psicológicos, emocionais e comportamentais de um paciente, como, por exemplo, os testes psicométricos, entrevistas que nós fazemos, observações, que a gente tem observações comportamentais e até mesmo questionários. O laudo psicológico, né, como avaliação psicológica, é um documento técnico que resulta de uma avaliação psicológica bem mais complexa e mais detalhada com relação ao paciente. Então, eu vou dizer que ele busca principalmente fornecer uma conclusão sobre um diagnóstico ou até mesmo uma avaliação psicológica mais profunda. As características do laudo psicológico em si são um diagnóstico clínico, né? Então, o laudo pode incluir diagnóstico de transtornos mentais, se necessário. É uma análise mais aprofundada, o psicólogo, né, realiza uma análise bem mais profunda do paciente, utilizando uma variada gama de métodos e instrumentos, e conclusões e recomendações, porque ele apresenta, né, conclusões sobre uma condição do paciente, pode incluir até recomendações para o tratamento dele. Já o relatório psicológico, por outro lado, ele é uma ferramenta mais ampla, mais versátil do campo da psicologia. Pode até incluir informações sobre diversos aspectos da vida psicológica do indivíduo. Como características do relatório psicológico, temos uma descrição geral, que fornece uma descrição do paciente, incluindo histórico, comportamento, até mesmo características psicológicas. Ele é mais objetivo, né? Ele busca ser objetivo, relatando fatos observados, mas ele não se aprofunda em análises complexas. E uma finalidade que pode ser diversificada. A gente pode utilizar em vários contextos diferentes, como, por exemplo, uma orientação vocacional, uma avaliação de processos seletivos, entre outras coisas. Então, vamos dizer assim, para concluir, a principal diferença entre os dois está na profundidade da análise e no propósito. O laudo ele é bem mais específico, focado em diagnosticar condições psicológicas, enquanto o relatório é mais amplo, servindo a propósitos variados. Como exemplo, em caso de avaliação para tribunal, um laudo psicológico pode ser necessário para fornecer uma conclusão mais técnica sobre a capacidade mental do indivíduo. Por outro lado, um relatório psicológico poderia ser útil em um contexto escolar, por exemplo, uma orientação educacional, entendeu? Ambos são cruciais em diferentes contextos. O laudo fornece técnicas essenciais para tratamento, enquanto o relatório pode ser uma ferramenta valiosa para compreender o indivíduo de uma maneira mais ampla. Em resumo, embora o laudo psicológico e relatório psicológico compartilhem certas semelhanças, não podemos esquecer que as suas diferenças são fundamentais. Cada um deles tem o seu papel específico e é essencial compreender quando e por que cada um deles é utilizado. Bom, isso conclui a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e, quem sabe, até a próxima.